Olá, sejam bem-vindos ao treinamento à distância de CLP, no qual iremos estudar juntos nas próximas aulas várias experiências demonstrando a sua utilização. Muito prazer, meu nome é Vitor Amadeu e irei acompanhá-los ao longo do curso. Fiquem à vontade de me contatar através do fórum disponível logo na primeira opção do nosso curso, no link Fale com o Tutor. Em cada aula será disponibilizada a parte da apostila referente ao curso, onde nela você encontrará informações sobre o curso, além da videoaula. Ocasionalmente também há exercícios a serem feitos, no qual pedimos ao leitor que faça os que entreguem nas datas corretas, de forma a serem avaliados ao longo do curso. Muito bem, essa é a primeira etapa do nosso curso. Vamos analisar o que vai ser abordado. Então, o treinamento de automação do CLP utilizando o Twido, tá? Esse aqui é o sumário do nosso treinamento. O capítulo 1 começa com uma explanação geral dos princípios de automação industrial, onde vai ser definido o que é uma automação industrial, os tipos de CLP, nível de automação, o que é um CLP em si, criando o primeiro projeto, o ladder ou ladder, a seguir a simulação. No capítulo 2, encontramos exemplos práticos do ladder, no qual vamos ver uma série de experimentos que irão dar embasamento de criação de projetos usando ladder. Todos eles são listados aqui e a gente vai ver juntos ao longo do curso, tá? Ao todo são 23 experimentos práticos. No capítulo 3, vamos ver as aplicações com o CLP. São vários exemplos que mostram sua aplicação na indústria em si, tá? Como controle de motor DC, AC, acionamento de motor monofásico, acionamento direto de motor trifásico. São vários exemplos práticos no qual iremos fazer ao longo do curso, sendo um deles o controle a partir da esteira triângulo, controle de esteira, controle de estacionamento, dentre outros. Muito bem, então vamos iniciar o nosso treinamento. Fiquem à vontade de nos contatar através do link Fale com o Tutor, disponível na primeira opção da página do curso à distância, tá? Muito bem, vamos então ao capítulo 1, Princípio de Automação Industrial. Definição de automação industrial. Podemos definir a automação industrial como conjunto de técnicas utilizadas para automatizar processos, tornando-os mais rápidos e eficientes, corroborando para maior lucratividade. Sendo assim, o CLP ganha destaque especial, já que é neste que fica considerada toda a lógica de funcionamento de uma automação. Basicamente, um CLP é disposto de entrada e saída de CPU e pode ser representado através da figura apresentada a seguir. O que nós vemos aqui? Nós vemos as entradas de um sistema, a CPU, que seria a lógica implementada no CLP, e as saídas, a resposta que vai fornecer ao sistema. É nessa etapa que nós vamos nos concentrar, na programação do CLP, porque, dado o número de sensores instalados na automação, ele vai ter uma resposta CLP de acordo com o conjunto de níveis lógicos digitais de entrada que esse sistema tiver. Então, nós vamos desenvolver a parte de programação da CPU usando o CLP. Mas, no modo geral, consiste disso, de entradas, de processamento, que seria a CPU, o CLP, e a resposta, a saída. Entre a entrada e saída há um processamento, feito por uma CPU, em que o usuário de CLP poderá fazer a programação, seja através de ladder, ou ladder, ou lista de instrução. Ou seja, a gente pode programar o CLP de diversas formas, tá? Uma das mais usadas atualmente é o ladder, tá? O bloco de entradas input, tá? Pode receber sinais provenientes de sensores digitais, como exemplo, botoeiras, chaves de fim de curso, contatos de relé, etc. Esses são exemplos de sensores digitais. Os sensores fornecem apenas dois estados, nesse caso 0 ou 1. Normalmente esses sensores fornecem dois estados, sendo um estado ativo, em que uma tensão é disponibilizada na entrada do CLP, enquanto que o 0, tal tensão não é fornecida. Por padrão industrial, a tensão de 24 volts é utilizada e na entrada do CLP isoladores óticos que isolam os sinais de entrada do circuito de processamento CLP. Então, é típico na área industrial, os níveis de tensão utilizados são da ordem de 24 volts. E no CLP, na entrada do bloco de entrada dele, há isoladores óticos que isolam o circuito de entrada de modo que ruídos externos não atrapalhem o processamento do CLP.
Além das entradas digitais, podemos encontrar também sensores analógicos, como medidores de temperatura, pressão, vazão, etc., que fornecem a resposta com uma faixa de valores correspondente à grandeza medida naquele ponto, deixando a medição mais precisa. Ou seja, nós vamos encontrar CLPs que leem entradas digitais, ou seja, apenas nível 0 e 1, assim como entradas analógicas. Esta resposta pode ser o nível de tensão, que poderá variar na faixa de 0 a 10 volts, ou por corrente, que poderá variar na faixa de 4 a 20 mA. Então, são duas grandezas analógicas tipicamente utilizadas na indústria, a corrente de 4 a 20 mA ou a tensão de 0 a 10 volts. Imaginando um sensor de pressão que mede de 0 a 100 PSI, poderíamos estimar que em 100 PSI a corrente ou tensão seria máxima, ou seja, 20 mA e 10 volts, respectivamente, e na pressão mínima a corrente de 4 mA e a tensão de 0 volts, onde neste intervalo teríamos a tensão modificando de maneira linear a informação dada a CLP. Ou seja, quer dizer isso? Se a gente trabalha com um exemplo, um sensor de pressão que mede na faixa de 0 a 100 PSI, nós vamos observar a tensão de 10 volts usando um sensor de tensão quando a pressão for máxima, nesse caso 100 PSI, e a tensão mínima de 0 volts quando a pressão for mínima, nesse caso 0 PSI. E dentro dessa faixa de 0 a 10 volts, nós vamos ter a correspondência de 0 a 100 PSI de maneira linear. Mesma coisa acontece caso a corrente, a função analógica seja de corrente, não de tensão. Então, é importante a consulta do datasheet do CLP, de modo a verificar se ele possui entradas analógicas e se ele possui a quantidade de entradas analógicas disponíveis. O bloco de saída, que é o output, fornece a resposta do CLP ao mundo externo, então a resposta é digital, ou seja, ligado ou desligado. A saída do bloco de saída normalmente é feita por relés. No entanto, poderemos encontrar no mercado CLPs com saída do tipo transistor e triac, por exemplo. Além de saída digital, há CLPs em que a saída poderá ser analógica, em que uma tensão na faixa de 0 a 10 volts ou corrente de 4 a 20 mA é fornecida a uma carga externa, permitindo, por exemplo, alterar a velocidade de motores ou luminosidade de lâmpadas. Normalmente, torna-se imperativa a pesquisa no mercado do CLP necessário antes de adquirir o mesmo. Então, hoje em dia, nós temos uma disponibilidade muito grande de CLPs no mercado. É importante a consulta dentro desse leque, de modo a encontrar um modelo adequado para a sua aplicação. Lembrando que, a nível de programação, pelo fato de todos usarem o ladder, a maioria deles usam o ladder, torna-se fácil você permutar de um CLP para outro sem sem muito trabalho, tá? Já que a linguagem, a forma de programar em si, o diagrama de programação é muito parecido ou até mesmo igual. Muito bem, vamos então agora ao tópico 2, tipos de CLP. No geral, temos dois tipos de CLPs, o compacto e o modular. O compacto é aquele que vem pronto de fábrica com um determinado número de entradas e saídas e não permite a expansão de recursos. Então, nos CLPs tipo compacto, ele já possui um número de entradas e saídas estabelecido, não permitindo que possamos expandi-los. Já o modular vem praticamente com a CPU, porém outros módulos podem ser adicionados, permitindo assim sua expansão de forma a atender melhor a necessidade de um projeto ou até mesmo atualizá-lo para outras aplicações. No geral, os modelos compactos são mais baratos que o modular e o uso de um destes está diretamente ligado ao tipo de automação que será feita. Ou seja, o modelo modular ele só vem praticamente com a CPU e você pode encaixar mais entradas e saídas de acordo com a sua aplicação, tá? Você acaba modularizando o seu projeto. Em nível de processamento, um CLP normalmente é avaliado pela quantidade de instruções que o mesmo é capaz de executar por segundo. Dessa forma, encontraremos CLPs com processamento de 1000 instruções por segundo, 3000 instruções por segundo, até 6000 instruções por segundo, de forma que quanto maior este valor, mais recursos computacionais o CLP conta. Também há outra informação que o fabricante disponibiliza no seu catálogo de CLPs, tá? Que torna importante consultarmos antes de adquirirmos um CLP, de forma a verificarmos se ele atende ou não à nossa necessidade. Nível de automação, tópico 3.
Uma automação pode ser vista em níveis, conforme apresentado na figura abaixo. Vamos ver. Aqui são listados 5 níveis de uma automação. Isso aqui é mais uma informação conceitual, tá? No primeiro nível, encontramos o chão de fábrica, né, o chamado chão de fábrica, que nada mais é que o processo em si, ou seja, o local mais próximo da automação em si, onde encontraremos sensores que são as entradas, que podem ser digitais ou analógicos, e os atuadores, que são as saídas, para atuarem no processo, como exemplo motores, lâmpadas, buzzers, etc. Ou seja, no nível 1 é onde nós encontramos a fase a parte de sensoriamento e também de atuação do sistema. Sensores em geral, atuadores, motores, lâmpadas, buzzers, etc., nós encontramos nessa etapa. O segundo nível faz uso das informações do primeiro, de forma a mostrar o estado do processo através de IHMs. As IHMs são a interface homem-máquina. Através dela podemos visualizar o que ocorre no sistema, como displays, LEDs, monitores, etc. A sala de supervisão ou controle de uma estação de trabalho. Então, tudo que permite que possamos visualizar como o sistema funciona é classificado na etapa 2. O terceiro nível tem a incumbência de, a partir dos dados provenientes do segundo nível, criar relatórios e atualizar bancos de dados, que permitam ao gerente de produção estimar a produção diária do processo. Então, o gerente de uma produção, de uma fábrica, utiliza as informações dos dois níveis anteriores para obter relatórios. O quarto nível está ligado ao planejamento, em que, através dos dados provenientes das camadas abaixo, poderá requisitar a compra de materiais de modo a suprir a produção. Finalmente, no topo temos a administração estratégica, que poderá negociar preços, prazos de entrega, solicitar mão de obra, dentre outros, após todas as etapas de automação terem sido realizadas. Então, isso aqui é uma informação puramente conceitual, que mostra as etapas da automação em si, desde o nível mais próximo do seu processo em si, até o nível estratégico. Vamos agora ao próximo tópico. Muito bem, iniciando agora o tópico 4, no qual vamos falar agora da definição do CLP. O CLP, ou Controlador Lógico Programável, é o equipamento que agrega recursos de entrada, input, e saída, output, dentre outros, em que desta forma podemos, através de um computador, programar o seu funcionamento, seja através de lista de instruções ou através do método gráfico utilizando o ladder. É largamente utilizado em automação, seja residencial, comercial, industrial, dentre outros, e possui diversos fabricantes de mercado. O desenvolvimento do CLP ocorreu na década de 60 por uma necessidade da indústria, pois naquela época, no momento em que se mudava alguma lógica na automação da planta, era necessário refazer todo o quadro elétrico, o que corroborava para uma baixa produtividade e tornava o quadro cada vez mais complexo e difícil em se prestar futuros reparos. Com o CLP, tal fato foi sanado, pois bastava alterar a lógica do programa e atualizar em seguida o mesmo para que a nova lógica entrasse assim em operação. Então, antes do advento do CLP, um quadro elétrico era montado para atender uma demanda, uma necessidade. Toda vez que houvesse uma mudança na plataforma industrial, era necessário refazer aquele quadro, que tornava muito oneroso, já que você tinha que parar o quadro, fazer o reparo. Quando tinha problema, para achar o problema era muito complicado. Daí vem a necessidade de um controlador lógico programável, em que as entradas e saídas são as mesmas, a gente só muda o programa, ou seja, a lógica de funcionamento interna, para que ele assim atenda uma necessidade específica. Daí a programação usando o ladder. Dentre as diversas vantagens em se utilizar o CLP, cito as seguintes: ocupam menor espaço, são programáveis, são confiáveis, flexíveis e econômicos, entre outros. O processamento CLP pode ser entendido através do ciclo abaixo, onde em cada etapa um passo é executado em seu processamento. A este ciclo chamamos de ciclo de scan. Então, o que é o ciclo de scan? É o tempo que demora para executar uma linha de processamento. Nada mais é que atualizar as entradas, ou seja, obter os valores das entradas digitais, realizar o processamento e atualizar as saídas. Um ou vários CLPs ficam normalmente conectados a uma rede, que permite que este troque informações com o computador.
onde neste normalmente é um software tipo SCADA. Software SCADA não mais é que um software de monitoramento. Tá? Existem vários softwares no mercado que fazem isso, um deles é o Ellipse, que permite ao supervisor de produção atualizar e acompanhar de forma online o funcionamento de uma planta. Acompanhe a figura a seguir. Então veja, nós temos aqui uma rede, tá? Pode ser uma rede de internet, uma rede 485, e um PC. Nesse PC, possivelmente há um software tipo SCADA. E na rede, vários CLPs, ou seja, esse PC pode monitorar o estado dos sensores de cada um desses CLPs através de uma rede. Vários tipos de redes podem ser utilizados, como a RS485, a internet, Wi-Fi, etc. Os protocolos que funcionam nessas redes são diversos, como Modbus, que é um dos mais usados, OpenCAN, DeviceNet e Profibus. São alguns dos protocolos de rede utilizados para a comunicação entre o mestre, nesse caso o PC, e os CLPs. Nesta literatura, será utilizada a linguagem LEDER, que é uma linguagem padronizada pelo IEE 11313. Ou seja, isso aqui é uma garantia que você tem caso vá utilizar os CLPs de outros fabricantes, pois eles seguem essa norma. Então, há características que você usa no CLP, as características vistas de programação usando LEDER no CLP são válidas para outros também, tá? Pois eles seguem essa norma, a norma IEE ou I3E 1131 hífen 3. Como ferramenta para realizarmos as experiências propostas, será utilizado o software Twido Switch, fabricado e fornecido pela Schneider Electric. A versão utilizada nesta literatura foi a 2.2011, e este ou a versão mais recente podem ser baixados diretamente no site do fabricante, endereço informado abaixo. Então, copie esse link que está sendo informado aqui, tá? Você pode copiá-lo, digitar no seu browser e baixar essa versão. Ele tem 80 megabytes, baixe a versão, instale no seu computador, pois a partir do próximo tópico ele já vai ser importante já para a gente realizar as simulações. Após o download e instalação, inicialize o programa e siga os passos que o mesmo dará para fazer o registro no site do fabricante, pois caso contrário o software expirará em 30 dias. Então isso é algo importante, você tem que fazer o registro do software diretamente no site do fabricante, tá? Pois passados esses 30 dias o software vai expirar. A grande vantagem de utilizar o Twido Switch é o fato mesmo de ocupar vários CLPs deste fabricante, além de permitir que o mesmo, sem ter o CLP, mesmo sem ter o CLP, possamos simular o seu funcionamento, já que este recurso foi disponível neste programa. Então esse é um detalhe muito importante desse software, ele permitir simular o funcionamento do CLP mesmo sem tê-lo. Então a gente vai poder realizar o treinamento, fazer as experiências, mesmo sem ter o CLP disponível em mãos. Muito bem, vamos agora ao tópico 5, que vai abordar a criação do primeiro projeto usando o Twido Switch. Muito bem, dando prosseguimento ao curso, vamos agora ao tópico 5, do primeiro capítulo, que é criando o primeiro projeto. Então, após você ter feito o download do Twido Switch e instalado mesmo, inicialize-o. A seguinte tela será apresentada, tá? Então, após você baixar o Twido Switch inicializado, você vai ter essa tela aqui, tá? Disponível. Você tem duas opções de língua, tá? Que é o inglês e o francês. Eu recomendo usar o inglês. Para criar um novo projeto, clique na opção Program Mode, ou seja, você vai vir aqui no Twido Switch, na opção Programming Mode. Neste momento, a janela ficará da seguinte forma. Então, vai ser apresentada essa tela para você, tá? Essa tela vai permitir que possamos dar prosseguimento à criação do projeto. Vai ser apresentada essa tela para você fazer o registro do software no site do fabricante. Você pode fazer a inscrição no momento ou após. Então eu vou clicar na opção Later para fazer depois esse registro. Nesse momento a janela fica dessa forma. Ele permite que possamos criar um projeto, Create a New Project, abrir um projeto existente ou abrir um projeto recente. No nosso caso, vamos criar um novo projeto. Basta clicar na opção Create a New Project. Veja que nesse instante, ele pede que você dê um nome ao projeto. Você pode chamar aqui de projeto exemplo, por exemplo, tá? Ou outro que você achar melhor.
e a pasta que vai ficar salvo. Basta clicar aqui na reticência e escolher a pasta que você quer salvar o projeto. Feito isso, é só clicar na opção botão Create, tá? O botão Create aqui no lado esquerdo. Você clica nele aqui, ó, ele vai criar o projeto nesse momento. Muito bem, o projeto já foi criado. Agora você pode vir na opção Describe, tá? Essa opção Describe permite que possamos escolher o modelo de CLP que nós vamos utilizar. Veja aqui no lado direito temos várias opções, tá? O catálogo completo. O que nós vamos usar no decorrer do curso vai ser essa opção aqui, ó, Basis, Compact, esse primeiro modelo aqui, como está descrito na apostila, tá? A gente vem aqui na apostila, você observa aqui, o modelo indicado é esse aqui, ó, TWDL-CA10-DRF, que é essa primeira opção aqui. Então, você pode vir aqui apagar o modelo anterior, que já vem por default, basta clicar nele e pressionar o botão Delete, tá? Vai perguntar se você quer apagar mesmo, você pode dar OK. E mover esse novo modelo para cá. Pronto, já foi configurado essa nova opção aqui no Twido Suite, tá? Como indicado aqui na apostila. Muito bem, vamos prosseguir aqui então. Então, observe que este modelo é alimentado com uma tensão de 230 volts AC. Ele possui 6 entradas de 24 volts, tá? 4 saídas a relé de até 2 amperes e não possui blocos de entrada para módulos de expansão, sendo esta uma das principais características dessa linha. Então, esse modelo que nós vamos usar tem 6 entradas de 24 volts, 4 saídas a relé de até 2 amperes e não possui nenhum tipo de bloco de expansão, tá? Mas outros modelos também estão disponíveis aqui, ó, tá? Tanto na opção compacta como na opção modular e uma opção extreme, que eles chamam, tá? Que é uma opção com mais recursos, tá? Veja que clicando no modelo aparece aqui embaixo o tipo de CLP utilizado, tá? Então, clicando na opção modular, você vê que também aparece aqui várias opções de CLP modular que ele disponibiliza, o fabricante. E a opção compacta também, tem várias opções disponíveis aqui. De acordo com o projeto que você vai desenvolver, basta selecioná-los e mover aqui para a área de trabalho, tá? Que é a parte de configuração do programa em si. Agora, clique na opção Program, como marcado na figura abaixo. Ou seja, você vem aqui na opção, aqui no menu Program, vai clicar aqui, tá? E em seguida vai clicar nessa opção aqui, ó, Program. De novo, tá? Veja aqui, você clicou em Program e aqui tem mais uma opção Program. Clica nela. Muito bem, essa aqui é a área que nós vamos criar, fazer a programação no Ladder, tá? Como descrito aqui na apostila. Neste instante, a janela ficará da forma apresentada a seguir, que é essa forma aqui, ó, indicando para inserir uma sessão para iniciar. Então, a partir deste ponto, começaremos a definir o programa em Ladder. Note que a mensagem solicita que seja inserida uma sessão para iniciar. Sessões ou rung são as linhas no qual montaremos a lógica de funcionamento do Ladder. Por exemplo, o programa apresentado a seguir possui uma rung, que está identificada como rung 0. Então, isso aqui é uma rung, uma linha, tá? Que você vai definir a lógica de funcionamento dela. Já o próximo programa possui duas rungs, identificadas como rung 0, que é essa primeira, e a rung 1. E o próximo exemplo possui três rungs, identificados como rung 0, 1 e 2. Veja que na parte esquerda é apresentado o número da rung. Inicialmente não há nenhuma rung aqui no nosso projeto, tá? Para adicionar uma rung ao seu projeto em Ladder, clique na opção Add a Rung ou Insert a Rung, que ficam ambos na barra de ferramentas do Twido Suite. Tais itens estão marcados na figura abaixo. Ou seja, aqui ó, no Twido Suite, ao colocar o cursor em cima do componente, ele mostra o que ele faz. Ó. Eu botei o cursor aqui, está indicando Add a Section. Colocando aqui, ó, Insert a Section. Então, essa opção é inserir uma seção e esse aqui é adicionar uma seção. Qualquer um dos dois nesse exemplo pode ser utilizado. Ao clicar nele, veja que é criada uma rung aqui, no qual nós podemos utilizar para desenvolver a nossa lógica de automação. Muito bem, vamos agora para o tópico 6, que é o tópico Ladder, que vai continuar explorando melhor os componentes disponíveis no Twido Suite. Então, após a definição da rung,
podemos iniciar a criação da lógica de programa em Ladder. Observe que todos os componentes desta linguagem estão disponíveis na janela marcada abaixo. Note que, ao abrir o Twiddle Switch, todos os componentes que nós podemos utilizar aqui no Ladder estão disponíveis nessa barra de ferramentas. Tá? Aqui você vai encontrar todos os componentes que você pode usar para fazer o seu programa. Nós temos vários símbolos e cada um deles possui uma função específica que serão abordados no decorrer da literatura. Inicialmente, vejamos o símbolo apresentado a seguir. Tá, esse símbolo aqui. Ele está disponível aqui ó, no Ladder. Se chama Contact Normally Open. Seria o contato normalmente aberto. Este símbolo representa uma entrada digital, ou seja, sempre que a entrada estiver desligada, o resultado será falso, ou zero, deixando desta forma a chave aberta. Então, esse símbolo representa uma entrada normalmente aberta. Sempre que tiver 0 volt conectado no board de entrada do CLP, ele vai indicar 0 na representação em ladder, ou seja, ele está aberto. Ele vai indicar somente 1, ou seja, fechado, quando foi injetado 24 volts no board de entrada do CLP. Tá? Caso a entrada digital em teste esteja energizada, ou seja, em alto ou verdadeiro, a chave ficará fechada, representando tal ocorrência, como eu falei agora. Observe que o CLP no qual estamos estudando, que é esse modelo, o TWDLCAA, possui 6 entradas digitais. Cada entrada é identificada por porcentagem y.x, em que y é referente se a entrada é proveniente do próprio CLP ou de algum módulo de expansão. Tá? Então, para a gente especificar uma entrada digital no CLP, a gente usa essa regra aqui, ó, que é porcentagem I de input y.x. Tá? Essa opção Y, ela diz se a entrada é proveniente do CLP ou de algum módulo de expansão. Caso y seja zero, indica que as entradas estão no CLP, e caso contrário, esteja conectado a um módulo de expansão externo. Ou seja, se as entradas são oriundas do próprio CLP, a gente coloca nessa opção Y, zero, para indicar isso. Se é de algum módulo de expansão, a gente vai especificar qual módulo de expansão está sendo feita a aquisição. Se é o módulo 1, se é o módulo 2, se é o módulo 3, e assim sucessivamente. Como devemos usar no decorrer dos exemplos no CLP compacto, y valerá zero. Logo, as entradas são identificadas como porcentagem e 0.x, onde x poderá variar de 0 a 5, dependendo da entrada digital que for utilizada no programa. Como o CLP desse módulo compacto tem 6 entradas, essa opção x pode variar de 0 a 5, referente a uma dessas entradas. Tais entradas ficam disponíveis fisicamente nas laterais do CLP e nela poderemos ligar sensores de fim de curso, capacitivo, indutivo, pressão, etc. Desde que estes tenham saído do tipo digital, 0 ou 1 no caso. Ou seja, você pode ligar nesse CLP qualquer tipo de entrada desde que sejam digitais, 0 ou 1. Este contato é identificado no Ladder como Contact Normally Open, ou contato normalmente aberto. Então, para você inserir ele no Ladder, basta você vir aqui, tá? Clicar no componente, no caso o contato normalmente aberto, e mover aqui para Rung, tá? Veja que ele foi inserido aqui na nossa linha. Observe seguir outro símbolo lógico normalmente utilizado na programação em Ladder. Esse símbolo aqui, tá? Ele também está disponível aqui na barra de ferramentas. Esse aqui, tá? Esse se chama coil, seria bobina. Este símbolo representa uma saída digital, onde ligaremos LEDs, lâmpadas, motores, usando desde que use uma contatora, tá? Ou qualquer carga digital que tenha dois estados de funcionamento, ou seja, ligado e desligado. As saídas são identificadas no Ladder como porcentagem Q0.x. Mesma lógica, em que x pode variar de 0 a 3, de acordo com a saída utilizada no CLP. Na barra de componente, identificamos o componente como coil, como a gente pode ver aqui, tá? Vou colocar o mouse em cima do componente e mostra coil, indicando que é uma bobina. Para colocarmos este e outros componentes em uma rung, basta que seja arrastado na barra de ferramentas para rung, conforme sugere a figura abaixo. Ou seja, eu venho aqui também e movo a minha bobina. Veja que quando eu começo a mover, ela está na cor vermelha, indicando que se eu soltar aqui nada vai acontecer. Ela só fica verde quando eu chego na rung, ó, aí ficou verde. Ao soltar, ela é automaticamente colocada aqui na rung. Tá? Então o resultado vai ser esse aqui da figura, como a gente pode visualizar. Tá? Nós temos um botão, um contato normalmente aberto, uma bobina.
Vamos identificar a entrada que está associada ao contato aberto e a saída associada à bobina. Para isso, clique duas vezes na pequena tabela, a tabela acima do contato, imaginando ela ficar da seguinte forma, ou seja, após colocar a bobina e o contato no LED, eu tenho que identificar onde ele está conectado ao CLP, tá? Para isso, o que eu faço? Eu clico aqui duas vezes nessa pequena tabela que está disponível em cima do contato atualmente aberto e digito aqui, ó, I 0.0, ou seja, esse contato atualmente aberto representa a entrada 0 do meu módulo compacto, tá? Veja qual é a saída. Clico duas vezes aqui na tabela, vou digitar Q0.0, ou seja, essa bobina representa a saída 0 do meu CLP. Como descrito aqui na apostila, tá? O resultado vai ser esse aqui, o mesmo que está aqui no Twido Switch, tá? No exemplo proposto, sempre que a entrada digital I00 for acionada, a saída Q00 será acionada. E da mesma forma, quando a entrada for desligada, a saída desligará. Outros comandos vão ser apresentados no decorrer da literatura. Então veja, da forma que nós fizemos aqui o nosso diagrama, o que vai acontecer? Quando a chave ficar fechada, a saída vai ficar ligada. Quando a chave ficar aberta, a saída vai ficar desligada. Essa foi a lógica que foi implementada agora aqui no CLP. Como a gente vai ver isso? Simulando, tá? Agora vai ser apresentado para os leitores como simular esse projeto aqui no Twido Switch. Muito bem, como simular esse experimento aqui no Ledger? Por sinal, esse vai ser um recurso importante ao longo do nosso curso, pois para quem não dispõe do CLP, é uma forma de vê-lo funcionando, testar o seu funcionamento e compreender como criar aplicações nele, tá? Mesmo sem dispor do CLP. Então, um recurso muito importante é poder simular esse experimento. Para isso, o que você vai fazer? Note que na parte inferior nós temos esse botão aqui, ó, S, de Simulation. Ao clicar, botar o cursor aqui embaixo, ele mostra Simulation, simulação. Clique nele. Ao clicar nele, vai ser aberto o simulador do Twido. Muito bem, o simulador já foi aberto. Ele mostra aqui na parte esquerda um controle do simulador, onde eu posso inicializar, dar um play para rodar o aplicativo, tá? A aplicação que nós desenvolvemos aqui no Ledger, no diagrama Ledger. E na parte direita, nós temos o que? As entradas, o IN, veja que tem o IN 0, 1, 2, 3, 4, 5, já que esse CLP compacto tem 6 entradas, e 4 saídas. Saída Alt, 0, 1, 2 e 3. Tá? E também tem que a entrada na lógica, no qual nós podemos utilizar. Muito bem. Para iniciar o simulador, dê um play. Clique aqui no botão play, tá? Vai iniciar a simulação nesse momento. E pergunta se você quer fazer isso mesmo. Só dá OK, confirmando. Muito bem, o simulador já está funcionando. É como se tivesse esse diagrama rodando no CLP. Veja que o LED agora aqui, o Run, está verde, indicando que está rodando o programa, está rodando esse diagrama ladder. Veja aqui, a saída ela está desligada, vê que ela está apagada aqui porque a chave está aberta. Você pode verificar isso aqui, ó. Veja que o IN0 ele está aqui em branco, indicando que não está energizado, e a saída Alt 0 também está em branco, indicando que não está energizada. Como é que eu faço para simular esse programa? Eu venho aqui e dou um clique no zero. Ao dar um clique no zero, é como se estivesse energizando ele. Nesse momento, o que ocorre? Ele indica aqui, né, na cor verde, indicando que está energizado nesse momento. E o resultado na saída é o quê? A cor verde também, ó, indicando que está energizado. Ou seja, nesse momento, é como se minha chave estivesse fechada na entrada zero do CLP, o que corroborou para a saída também ficar com contato fechado. Ou seja, a minha carga, seja uma lâmpada, um buzzer ou qualquer outro atuador, está energizado nesse momento. Ao clicar novamente aqui, ó, ver que ele foi desenergizado, automaticamente a saída ficou desligada. Outra forma de fazer isso é clicar duas vezes aqui no IN, ó. Clicar aqui duas vezes sobre o zero. Nesse momento, ele mostra essa janelinha. Tá? Eu posso aqui marcar todos com zero, se quiser, marcar todos com 1, ou individualmente. Posso vir aqui individualmente colocar em 0 e 1 cada uma dessas entradas. Vou marcar aqui essa opção marcada para a entrada 0, dou OK. Veja, tive o mesmo resultado. Então, dessa forma, eu posso vir aqui diretamente, basta dar um clique, ele permuta o valor, tá, entre 0 e 1, ó,
ou eu clico 2 vezes sobre essa opção e ele me mostra a janela que me permite fazer esse controle. Terminando a simulação, basta você clicar aqui no botão Stop, tá? Para que ele vai perguntar se você quer parar mesmo o controlador, você dá OK. E você volta para o diagrama ladder, onde você pode editar a sua aplicação. Tá? Aí você clica na opção Simulation, que ele desconecta a desconexão. Você pode agora voltar a editar, colocando mais rungs, ou colocando mais bobinas, mais entradas, e etc. Muito bem, senhores. Chegamos então ao término do nosso primeiro capítulo, tá? Foi um capítulo que procurou mostrar para os senhores a importância do CLP, um pouco do seu histórico, os níveis de automação, tá? Como baixar o Tweet Suite, o link para fazer o download do mesmo, instalação e esse primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo que constou que utilizou uma bobina e uma entrada normalmente aberta para fazer um pequeno exemplo que demonstre o acionamento de uma saída de acordo com a entrada. E vimos como fazer a simulação. Esse capítulo é muito importante, eu peço aos senhores que revisem ele, refaçam o experimento, pois no próximo capítulo vai ser um capítulo apenas de experimentos, de exemplos, e onde a simulação vai ser importante para que a gente possa visualizar o exemplo funcionando. Então peço aos senhores agora que revisem o que foi apresentado nesse primeiro capítulo, leiam novamente a apostila, a videoaula está disponível caso tenha alguma dúvida, e caso haja alguma dúvida adicional, fique à vontade de nos contatar através da opção Fale com o Tutor, disponível logo na primeira opção no link do curso. Agradeço a atenção e até a próxima aula.